Flamengo vence o Amazonas por 1-0 na estreia do Mengão na Copa do Brasil e Tite sai vaiado de campo. Com vaias no final do jogo, até antes do jogo também vaiaram o Tite. Foi um jogo muito difícil, realmente. Como eu disse, a equipe do Amazonas muito bem postada. Mas é muito pouco, né? Para um Flamengo que pode oferecer muito mais, mesmo com um elenco desfalcado. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. A torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. Mas que a coisa está estranha. Esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Nação, mesmo com a vitória, o clima não está nada bom no Flamengo, hein? Olha a situação complicada, porque o Flamengo poderia ter vencido com um placar mais elástico, não venceu, não convenceu, e aí, meu amigo, Tite saiu vaiado de campo. Bom, vamos analisar as informações do Flamengo na manhã dessa quinta-feira, mas chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater aí uma meta aí de 5 mil likes pra esse vídeo, eu preciso demais da força, da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você é flamenguista de verdade? Apoie o canal deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo, é o canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então analisar como foi essa vitória do Flamengo na volta do Gabigol. Vamos começar no Maracanã com vaias no final do jogo. Até antes do jogo também vaiaram o Tite. O Flamengo ganhou, mas também ganhou muitas vaias do seu torcedor. Assunto para o Cícero Melo. Chega mais, Cícero. Olá, fã de esporte. O Flamengo fez sua estreia na Copa do Brasil contra a equipe do Amazonas, que joga na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo de ida da terceira fase da competição, diante de um público de 39 mil rubro-negros no Maracanã. O time rubro-negro dominava o jogo, mas não conseguia concluir com sucesso. Foi assim com o meia uruguaio De La Cruz logo aos 5 minutos. E também com outro uruguaio, o lateral Vinha, aos 15 minutos. Mas aos 20 minutos não teve jeito. Arrancada de Vinha pela esquerda, cruzamento perfeito para a cabeçada, a queima-roupa de Pedro para o fundo das redes. Flamengo 1-0. Aos 37 minutos, Diogo Silva desviou para o gol num lindo toque de letra, mas estava completamente impedido. O gol foi anulado sem precisar da revisão do VAR. Aos 14 minutos do segundo tempo, o técnico Tite chamou o Gabigol, que retornava de suspensão com um efeito suspensivo depois de 45 dias sem jogar. A torcida gostou. Gabigol entrou no lugar de De La Cruz e a mesma torcida vaiou a substituição do técnico Tite. O Flamengo também terminou o jogo vaiado pela sua torcida. Final, vitória magra, mas quebrando uma sequência de 3 jogos sem vencer. Flamengo 1, Amazonas 0. Não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência sim que teve abaixo. Nós viemos de 2 derrotas, isso pesa, isso gera também no atleta uma expectativa, ele é humano, de dar, de produzir já, e uma retomada de um processo de confiança também, ele requer, não só com os atletas, com a equipe toda, com a sua força toda, mas também com boa performance. Quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. O momento agora ele não é um momento bom, ele é um momento ruim, ele tem que retomar um padrão, sim, tem que crescer, sim. A equipe tem poderio para isso? Sim. Mesmo com os atletas que estão fora? Sim. Desafio nosso para que essa retomada aconteça. Tem que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude
e que fica feliz que foi campeão, que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito à torcida. Foi um jogo muito difícil, realmente. Como eu disse, a equipe do Amazonas muito bem postada, baixaram as linhas lá atrás, estava muito difícil de entrar. Mas a gente conseguiu a vitória. Estamos levando uma pequena vantagem para lá, mas é uma vantagem. Acreditamos que lá o jogo vai ser diferente, né? Que eles vão ter que sair para buscar o gol e isso pode nos favorecer. É seguir trabalhando da mesma forma para conquistar a confiança de novo e ganhar jogos e voltar daquele time do Carioca. O Flamengo volta a campo no próximo sábado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino. Obrigado, Cícero. Olha o título: Vim, vi, venci e vaiei. A posse de bola do Flamengo, 72%. Os passes certos, você vê, mais de 3 vezes mais que o Amazonas. Porcentagem de ações no ataque, 72% contra 36%. Ações na área rival, 24-5. Finalizações, aí a gente vê 13-4 no alvo, 4-1. Grandes chances, 4-0. Aí você pensa, poxa, teve 72% de posse de bola, mas só 4 grandes chances, só 4 finalizações no alvo. Acho que esses números retratam bem o que levou as vaias do torcedor, né? Elton, que é essa questão. Estava ali com a posse de bola, mas não chegava no gol adversário. Claro, com um sistema completamente lá atrás, montado pelo Adilson Batista, o time do Barbie, do William Barbie, do Sassá, lá atrás. Mas é isso, tá jogando o jogo dele. O Flamengo vem de 2 derrotas, como lembrou o Tite, vence, mas não sai da sequência que parece que é realmente de queda do time, de produtividade do time, Elton. Sobre esse título aí, né? Vi, poderia ter incluído aí Vinha, né? Porque o Vinha deu assistência pro gol do Pedro. Venci e vaiei. E é fato que a história do jogo tem toda essa sequência. Ô Elton, Vinha talvez o jogador que se salva, jogo, né? Na equipe do Flamengo nessa noite. Quem vem jogando ok é o Vinha, né? E até entrando nessa história do jogo, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, né? Consequentemente, o melhor jogador em campo, se a gente for analisar também que muitas vezes a defesa do Amazonas se comportou muito bem, né? Principalmente o Diogo Silva pelo lado esquerdo, que é justamente, né, o lado direito do Flamengo não funcionou, e por isso o Vinha apareceu mais, o Bruno Henrique apareceu um pouco mais, né, do que o Lohan, mas aí é uma outra conversa. Mas olhando o contexto do jogo como um todo, a gente falava aqui, né, Edu, na terça-feira, é um jogo de um time de Série A que vai brigar por todos os títulos daqui para frente contra uma equipe de Série B que sabe que o seu lugar nesse momento é brigar por uma permanência na segunda divisão. Então, mesmo com os desfalques, o Flamengo tecnicamente superior. Taticamente, tem muito conceito, mas enfrentou um time que taticamente também fez o simples. O time da Adilson Batista se fechou e tentou jogar nos contra-ataques. Por isso o Flamengo teve tanta posse e pouca efetividade, que é aí que eu acho que entra essa história. O Tite falou na coletiva sobre problemas de construção ofensiva. Time que jogou com o Alan, o De La Cruz e o Gerson, né? Que são 3 jogadores criativos, inclusive. São 3 jogadores com capacidade de abastecer atacantes. O gol surgiu, inclusive, com o Gerson fazendo essa tabela com o Matias Vinha, que fez o cruzamento para o Pedro cabecear e fazer o gol. Mas foi um time que não conseguiu encontrar soluções criativas para passar por um bloqueio defensivo do adversário, que a gente já viu outras vezes acontecer. E eu acho que é isso que talvez deixe o torcedor insatisfeito. Porque no Flamengo, Edu, e aí já fugindo um pouco do contexto do jogo e falando de um contexto geral, o torcedor do Flamengo ele não se contenta só com o resultado. Porque é um elenco que oferece, talvez, resultados com desempenhos muito melhores. E ele já tem uma referência com relação a esses desempenhos. O Flamengo é um time que na temporada, você falou dos 2 jogos antes desse, foram os 2 jogos que o Flamengo perdeu na temporada inteira. Os únicos 2 jogos.
Até o jogo contra o Milionários, no início da Libertadores, não tinha levado nenhum gol. Então era uma equipe que vinha entregando resultados. Mas aí o torcedor começa a pedir, obviamente, o passo maior, o passo para frente, que é justo pedir, que é um time que entregue um desempenho melhor, que você fica muito mais próximo de ter resultados mais consistentes, que o Flamengo teve muito pouco nessa temporada. O Tite falou na coletiva de alguns jogos, falou do jogo contra o Fluminense, que o Flamengo jogou bem, contra o próprio Botafogo, né? Não esse jogo, mas o jogo do estadual, mas é muito pouco, né, para um Flamengo que pode oferecer muito mais, mesmo com um elenco desfalcado. E o Tite fez essa autocrítica, né, que é um time que pode oferecer mais, e ele disse que está lutando para isso. Então precisa entender o que está acontecendo. Se é um técnico que tem conteúdo, se é um elenco que tem qualidade, mesmo com os desfalques, por que apenas os resultados estão vindo? O desempenho não tem sido satisfatório. Acho que essa equação precisa ser resolvida em curto prazo, porque o Flamengo não tem mais descanso, né? Pelo menos até a próxima data FIFA, porque começou agora a Copa do Brasil para o Flamengo, já tem o Brasileiro, tem a Libertadores, então o calendário muito recheado para se encontrar soluções, né, entre um jogo e outro. Você tem pouco tempo e mais uma vez, né, o Tite tem esse desafio. Desafio, Edu, que não tinha nos últimos quase 6 anos, né? Porque seleção brasileira tinha muito tempo, né, entre um jogo e outro, principalmente. Agora ele voltou à realidade do futebol brasileiro. Vai ter que ter um pouco mais de rapidez para encontrar essas soluções. É negócio de quarta e domingo, como se diz. E o Tite é interessante quando ele fala, ele responde o que ele quis dizer quando é dar um passo atrás. Ele disse depois da derrota contra o Botafogo, e ele falou, trabalhar o básico, trabalhar fundamentos, para aí recuperar a confiança. Porque tá claro, né? Tá faltando movimentação no ataque, tá faltando triangulação, jogadas. E aí a gente tem alguns jogadores, em especial, mais vaiados pela torcida. O Luiz Araújo, a gente viu o lance que ele chega, ele acaba não conseguindo chutar. Mas teve um lance que ele dá um passe para trás, meio olhando para o outro lado. Mais ou menos como o Galdames fez no jogo do Vasco, foi tão criticado na derrota para o Criciúma. Também é o tipo de coisa que o jogador tem que ser inteligente de não fazer numa hora dessas, né? Sobre o Tite, essas vaias na escalação do jogo contra o Botafogo, na escalação no jogo contra o Amazonas, na escalação antes do jogo, o Tite já foi vaiado. Ele diz que tem que encarar com naturalidade esse tipo de vaia, mas eu senti o Tite um pouco abalado. O tom dele na coletiva, é claro, o cara não é de ferro, né? Sente essa pressão da torcida, né, Elton? Eu acho que com relação à escalação, não poderia ser muito diferente do que o Flamengo começou, né? Até pelas ausências. Mesmo com o Gabigol voltando a ser opção. A gente até trouxe a discussão no Sport Center com relação à titularidade, a quanto tempo ele poderia, ao cenário, né, que ele poderia entrar no jogo, e você quase que acerta, né? Vamos lá, o jogo tá apertado, tá 1-0, tá 2-0. Coloca o Gabigol, foi o que aconteceu. A própria comissão disse que ele tinha ali, no máximo, 30 minutos, né, de bom rendimento, então ele certamente não começaria como titular. Então acho que a escalação, as vaias foram muito mais pro nome do Tite, né? Porque o torcedor está insatisfeito com o desempenho. Os resultados estão chegando, é um time que, claro, precisa melhorar demais também, se quiser ser o grande favorito, né, ao título da Libertadores. Faz uma primeira fase ainda irregular, até com relação a resultados, né? Acabou empatando com o próprio Milionários fora de casa. É um time que tem essa dificuldade com relação a resultados na Libertadores, que está tentando retomar agora. Mas, volto a repetir, acho que o torcedor ele tá exigindo desempenho melhor, porque sabe que o Flamengo, nas últimas temporadas, junto com o Palmeiras, né, são os times a serem batidos. E no ano passado foi batido, né? Conseguiu a recuperação do Brasileiro, mas acabou sendo batido. Terminou o ano sem conquistar título. E eu acho que o torcedor não quer repetir isso nessa temporada. E por isso até, né, uma cobrança para que esse desempenho seja melhor, porque é um elenco que pode oferecer mais. Então, quando o torcedor do Flamengo, que nos últimos anos se acostumou a ver o time vencer e entregar bom rendimento, lógico que ele vai olhar para esse elenco, que é praticamente o mesmo, com alguns reforços interessantes. De La Cruz, ninguém nega que é um grande reforço, né? O Léo Ortiz,
melhora demais o rendimento da defesa. Eu tô falando no contexto geral, não é nem do time dessa quarta-feira, porque o Léo Pereira jogou com o Fabrício Bruno, né? Foram os titulares. Então, o torcedor sabe que hoje tem um elenco muito forte para fazer muito mais. Por isso as vaias. E os aplausos ao Gabriel, né? Que acabou sendo aí o ponto positivo, né, para a torcida, a volta dele ao Maracanã. Talvez não tanto em termos de futebol, né? Mas a volta deles, sem dúvida, é uma alegria para o torcedor rubro-negro. Você falou das contratações, né? O sonho de consumo do Flamengo vem. O Flamengo consegue contratar o Léo Ortiz, o De La Cruz, o Vinha, e aí não vê esse crescimento do futebol, né? A melhora do futebol em campo. Mas o Gabigol voltou. E aí? Não conseguiu jogar muito, mas voltou, ficou feliz de voltar a campo. Claro, sentindo falta de ritmo de jogo. Vamos ver o que o Tite falou sobre a volta do Gabi. E eu faço o agradecimento àquilo que eu fiz pro Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante, ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, fora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora, de eu expus com mas a necessidade do jogo ela faz, e eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Tá aí então, o ídolo de volta, jogou 26 minutos contra o Amazonas, 9 ações, 5 passes certos, nenhuma finalização, sofreu uma falta. Então voltando a atuar depois de 66 dias. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, né, rapidamente, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o Carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca, ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de água. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem, porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni
foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, vocês podem reparar. Quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, tá sempre do lado, tirando foto. Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite, não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando, talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas eram equipes eficientes, equipes competitivas, equipes que jogavam bem, se defendiam bem, eram equilibradas, não eram equipes de dar show, de dar espetáculo, de dar goleada. O Tite sempre foi assim. Quem contratou o Tite sabia disso. Todos nós sabíamos disso. O Tite é assim. Ele tem essa forma de trabalhar. E ele vem para um clube que tem uma cultura, mesmo quando tinha times ruins, eu me lembro disso. O Flamengo já teve vários times ruins ao longo da sua história. Teve grandes times, mas teve times ruins também, momentos difíceis. E mesmo quando tinha times ruins, a exigência da torcida era futebol para frente, futebol ofensivo, vamos jogar bem, vamos ganhar de goleada e tal, aquela coisa toda. E o ambiente do Flamengo, da torcida, né, de toda a divulgação que existe em torno do Flamengo, fazia com que esses times limitados se superassem, entrassem em campo, comendo grama, mordendo a bola, dando a vida. E muitas vezes times limitados do Flamengo fizeram grandes jogos e conseguiram grandes conquistas. O Tite tem em mãos agora um grande elenco. Ele tem jogadores de qualidade, que podem render muito mais e que já renderam mais nessa temporada. Mas parece que uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. Eu estou falando isso observando à distância, não tenho informação, apenas eu estou deduzindo pelo que eu estou vendo. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo, com jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol, cadê a diretoria de futebol? Começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. E aí a torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, eu continuo falando, os números... Se você pegar os números da temporada, os números são ótimos. O Flamengo só perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos. Contra Bolívar e Botafogo. Porém, a torcida quer desempenho. E ela tem todo o direito de pedir isso. A torcida do Flamengo não está acostumada, é uma questão cultural do clube, de ter times burocráticos. Times que não dão algo a mais. Que se não dá na bola, vai na raça. E esse time do Tite
ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram, que empacaram. Por quê? Porque os jogadores passaram a não jogar nada e visivelmente não colaboraram com o trabalho do treinador. Dá a entender que isso começa a acontecer com o Flamengo do Tite. E repito, o ponto de corte. Milionários estreia na Libertadores da América no dia 2 de abril. A partir dali, o Flamengo teve raros bons momentos. A melhor partida foi contra o São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time jogou bem a maior parte do jogo, mas no final tomou sufoco do São Paulo e quase sofreu. Então, algo aconteceu. Algo está acontecendo. E não é a primeira vez que isso acontece no Flamengo. E eu volto a frisar o ponto. O treinador tem culpa, obviamente, mas, de novo, está se cometendo o erro de só colocar toda a bucha na conta do treinador. Existe todo um sistema e todo um processo no Flamengo que gera um círculo vicioso que dá nisso. O que vai acontecer? O Flamengo mandará o Tite embora? O Flamengo pagará outra multa absurda, alta, para um treinador de futebol? O Flamengo trará um outro treinador? Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz, que tem 5 meses como treinador de futebol da equipe sub-17 do Flamengo e que, se eu não me engano, não tem ainda a licença para trabalhar no futebol profissional, está fazendo os cursos, está se aprimorando, ele faz muito bem. É isso que vai acontecer? Esse é o caminho? Vai mudar de treinador de novo? E os jogadores ficarão ali? Por exemplo, o Gerson, que é um grande jogador, o Gerson voltou muito mal, hein? Ele já estava mal antes do problema renal que teve, que o levou a uma cirurgia, e ele voltou muito mal. A atuação do Gerson hoje, ele que era o responsável, junto com o De La Cruz, por conduzir o meio-campo do Flamengo na ausência do Arrascaeta, ele extremamente lento, meio-campo espaçado. Outra coisa que chama muita atenção, o time do Tite sempre foi um time muito junto, muito compactado, com as linhas próximas fechadas, é difícil o adversário transpor aquela barreira. Tudo isso sumiu. O Flamengo voltou a ser uma equipe que dá espaço. O meio-campo hoje era uma avenida. Os jogadores do Amazonas muitas vezes conseguiam transitar ali com enorme tranquilidade, e o Amazonas até criou algumas possibilidades, teve um gol anulado por impedimento e tal, aquela coisa toda, no primeiro tempo. Então o Flamengo do Tite mudou completamente. Mudou da água para o vinho. E não me venham falar, Campeonato Carioca não é parâmetro. Pois bem, os resultados continuaram aí. O Flamengo ganhou do São Paulo, o Flamengo ganhou do Atlético Goianiense, o Flamengo empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que é um bom resultado. Isso nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. Aí veio a perder para o Bolívar, em La Paz, que é uma situação muito difícil e diferente, perdeu o clássico para o Botafogo. E hoje, o Flamengo não jogou nada contra uma equipe que é pior que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. Repito, aquele time do Nova Iguaçu, que já não existe mais, muita gente saiu, mas aquele time lá do Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca, era melhor que o time do Amazonas, que está agora na Copa do Brasil e é adversário do Flamengo. Então eu quero atentar para isso. O mesmo roteiro começa a ser escrito e planejado. De novo. E aí tem que se pensar o seguinte, o caminho é dar a este filme agora que começa a acontecer, com o Tite de protagonista, o mesmo final dos outros. Isso foi bom para o Flamengo? Não teria sido melhor para o Flamengo ter uma sequência maior de trabalho com o treinador? Porque o Flamengo não consegue parar com o treinador. Só conseguiu com o Dorival Júnior e mesmo assim não teve seu contrato renovado. E só conseguiu parar com o Dorival porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Porque a reta final do trabalho dele não foi boa. O Flamengo caiu de rendimento também e perdeu jogos, por exemplo, o Avaí, que já estava rebaixado no Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. Mas ele venceu. Venceu, tá tudo bem, a galera esquece. Mas por que o Flamengo não consegue manter um treinador? Por que esse elenco do Flamengo ele começa bem com o treinador e depois o nível cai? Aconteceu isso com todo mundo pós-Jesus, inclusive com o Dorival. Aí começam a surgir as seguintes matérias. Elenco do Flamengo não está compreendendo o que o treinador quer
falar. Vocês leram isso já com o Tite? Leram com o Sampaoli, que realmente foi extremamente infeliz na gestão de vestiário, foi o pior de todos. Com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Domenech. É tudo muito parecido, gente. Tudo muito parecido. Então, vou repetir o meu ponto de vista. O Tite tem culpa? Claro que tem. A torcida tem razão em mandá-lo tomar suco de caju? Tem, porque o Flamengo não jogou nada e no último mês passou a não jogar nada. Entretanto, existem outros elementos neste processo que muitas vezes passam imunes e que são decisivos para que os treinadores não deem certo no Flamengo. Muitos jogadores e a diretoria de futebol, que é quem banca. Então, estamos vendo aí com o Adenor Bach um processo que a gente já conhece, né? Vem aí Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois o Flamengo jogará em Coquimbo, no Chile, contra o Palestino, uma partida decisiva pela Libertadores da América. Aí depois pegará o Corinthians no Maracanã e por aí vai. E por aí vai. Depois vem Bolívar no Maracanã. E é isso. A torcida do Flamengo perdeu a paciência com o Tite. Vai mandá-lo para aquele lugar de novo. Só que a torcida do Flamengo também precisa perder a paciência não só com o Tite. E com todo um sistema do futebol do Flamengo que já derrubou vários treinadores, né? O Flamengo é um moedor de técnica. Nação, tá aí então as informações do Flamengo. Olha, o que você acha dessa situação? Será que o clima tá começando a ficar quente no Flamengo? O Flamengo venceu somente por 1-0 o Amazonas, não jogou bem, uma situação difícil está acontecendo no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida é contra o Red Bull Bragantino em São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para vocês.